Deus sempre usou sonhos como um canal de comunicação. Desde o Gênesis até o Apocalipse, os céus se manifestaram no silêncio da noite. Mas existe algo ainda mais intrigante. Quando Deus decide repetir um sonho, Ele está usando um recurso que nem mesmo o tempo consegue ignorar. Ele está insistindo, está afirmando um decreto, está dizendo: isso vai acontecer. Esteja você preparado ou não. A Bíblia diz em Jó 33, 14 e 15: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens. Ou seja, o próprio texto confirma que a repetição é parte do método de Deus. Ele fala uma, fala duas vezes, porque sabe que temos dificuldade de entender. O problema é que muitos ignoram. Acham que é psicológico, fruto do estresse, da alimentação, e perdem o recado. E se aquele sonho que você teve 3 vezes nos últimos meses for um mapa espiritual? E se aquilo que você vê se repetindo toda semana enquanto dorme for um alerta divino sobre algo que você ainda não se deu conta? Não se trata de superstição, nem de misticismo. Se trata de uma linguagem espiritual, e o Espírito Santo está disposto a ensinar quem está pronto para ouvir. Se você já teve um sonho repetido e ainda não entendeu o significado, escreve aqui nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Pouca gente percebe, mas Gênesis 41 contém um dos códigos espirituais mais impactantes da Bíblia. Quando um sonho se repete, é porque a urgência de Deus está se manifestando. Faraó teve 2 sonhos. Primeiro, viu 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. No segundo sonho, 7 espigas boas e depois 7 espigas mirradas. Embora diferentes em aparência, a mensagem era a mesma, e Deus repetiu com propósito. Foi aí que José interpretou e revelou o segredo. O sonho se repetiu a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Gênesis 41, 32. Você entendeu o peso disso? Deus não estava apenas dando um aviso, Ele estava firmando um decreto no mundo espiritual. Quando os sonhos se repetem, eles saem do campo da dúvida e entram na esfera da certeza. Não é mais um talvez seja Deus, é um Ele já decidiu. O céu não está testando, está avisando, e esse padrão continua até hoje. Talvez Deus tenha te mostrado algo sobre sua família, sobre sua vida emocional, sobre uma direção que você está ignorando. E Ele está repetindo, não por impaciência, mas por amor, porque Ele quer te preparar antes da crise, porque Ele sabe o que vem e quer te posicionar antes que seja tarde. Quantas vezes Deus já tentou te avisar e você dormiu espiritualmente sobre o que Ele mostrou? E se hoje fosse a última vez que Ele vai repetir esse sonho? Comenta: Senhor, se Tu falaste comigo, eu não quero mais ignorar. Se Deus repete o sonho, é porque Ele está correndo contra o tempo, por sua causa. No livro de Daniel, temos um dos maiores exemplos de sonhos que ecoam através dos séculos. Nabucodonosor teve um sonho que o atormentou. E mesmo sem se lembrar completamente dos detalhes, a sensação da repetição e o peso espiritual do que viu o deixaram desesperado. Chamou sábios, magos, adivinhos, e ninguém pôde ajudá-lo. Até que Daniel, cheio do Espírito Santo, foi usado por Deus para decifrar aquele mistério. Mas o mais assustador não era a imagem da estátua que ele viu. Era o que a repetição daquele sonho representava. Uma revelação profética que atravessaria reinos, séculos e impérios. E você sabe o mais poderoso? A imagem daquele sonho ainda está se cumprindo. O que foi visto naquela noite se repetiu espiritualmente por gerações. Esse é o princípio profético da repetição. Deus fala de forma cíclica, mas com progressão. O que começou com uma visão de um rei babilônico ecoou até a escatologia do fim dos tempos.
Será que o sonho que você teve não carrega também esse DNA eterno? Algo que vai além do agora? Algo que não diz respeito apenas a você, mas à sua linhagem, ao seu propósito, à missão que você carrega? Não subestime a repetição divina, porque muitas vezes, quando você acha que está sonhando mais do mesmo, Deus está mostrando mais do além. Compartilha esse vídeo com alguém que sempre tem os mesmos sonhos e nunca entendeu o porquê. Deus não te deu um sonho só para hoje. Ele está te mostrando algo que atravessa gerações. A Bíblia deixa claro que existe um risco, um perigo real, quando ignoramos o que Deus nos mostra. Em Provérbios 29:1 está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, quando Deus repete uma mensagem, seja por sonho, palavra ou sinal, e ela é desprezada, o tempo da misericórdia se esgota e entra em ação o tempo do juízo. Muitos desprezam os sonhos porque estão presos à lógica, ao ceticismo, ao conforto. Preferem pensar que é só coisa da cabeça, mas ignorar uma repetição de Deus é como fechar os olhos num campo de batalha. Só porque você não vê a flecha, não significa que ela não está vindo. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Algumas tragédias poderiam ter sido evitadas se os sonhos fossem levados a sério. E não estou falando só de sonhos negativos. Às vezes, Deus repete visões de oportunidades, de chamados, de portas abertas. E por medo, por distração ou incredulidade, a pessoa deixa passar. E quando Deus para de repetir, o que acontece quando o céu se cala porque você não respondeu? Talvez esse vídeo esteja vindo como a última vez que Deus vai tocar nesse assunto com você. Escreva nos comentários: Senhor, não quero mais ignorar a tua voz nos meus sonhos. Deus fala por amor, mas o silêncio dele é um aviso de que o tempo está acabando. Nem todo sonho é divino. Isso também precisa ser dito. A Bíblia fala de sonhos vazios, de enganos do coração, de visões que vêm da alma, do cansaço, da ansiedade. Mas como saber quando um sonho repetido é de Deus? Aqui estão 3 sinais. 1. Ele se repete com intensidade emocional. Você acorda com o coração acelerado, como se o espírito estivesse em alerta. 2. Ele tem elementos espirituais ou simbólicos que não fazem parte da sua rotina normal. Muitas vezes são códigos espirituais, cenas bíblicas, números, figuras. 3. Ele permanece vívido na memória. Diferente dos sonhos comuns, os de Deus parecem impressos na alma. Você não os esquece. Além disso, o Espírito Santo confirma. Ele traz inquietação ou paz. Ele conduz a palavra para dar direção. E ele nunca contradiz as Escrituras. Quer discernir se o sonho é dele? Ore, jejue, medite na palavra. A interpretação vem da presença, não da lógica. Se você precisa entender um sonho que não sai da sua mente, comente: Espírito Santo, revela-me o que estás tentando me mostrar. A resposta do seu sonho não está na internet, está no altar. Há momentos em que Deus repete o sonho porque você ainda não tomou a atitude que Ele está esperando. Ele não quer que você só compreenda, Ele quer que você se mova. José não apenas interpretou o sonho de Faraó, ele propôs uma estratégia. Daniel não apenas revelou a visão de Nabucodonosor, ele posicionou o povo. Deus não repete por entretenimento espiritual, ele repete porque está esperando obediência. E enquanto você posterga, o relógio espiritual continua girando. Sabe aquele sonho que você teve há anos, mas recentemente voltou com mais força? Pode ser que agora seja o tempo do cumprimento, ou o tempo de agir para evitar o pior. Não é hora de dormir espiritualmente, é hora de discernir, de se posicionar, de obedecer. Comenta: Senhor, eu estou pronto para me mover conforme a tua direção. A repetição do sonho não é insistência, é urgência. Um dos maiores perigos nos dias de hoje é confundir sonhos espirituais com sonhos emocionais.
E quando isso acontece, as pessoas seguem interpretações erradas, tomam decisões precipitadas e ainda culpam Deus por consequências que ele nunca quis. A diferença está na origem e no efeito. Um sonho da alma reflete seus desejos, suas ansiedades, seus traumas. Um sonho de Deus te confronta, te direciona, te prepara. O da alma te agrada, o de Deus te transforma. Na Bíblia, vemos exemplos claros. Os sonhos de José, filho de Jacó, não eram projeções do seu ego, eram promessas divinas que o levariam à prisão antes de chegar ao palácio. Já os falsos profetas, descritos em Jeremias 23, sonhavam segundo o próprio coração e diziam: assim diz o Senhor. Quando o Senhor não havia dito nada. Deus não brinca de interpretar sonhos. Ele revela para quem busca com temor. Por isso, nunca baseie grandes decisões apenas em sonhos. Confirme com a palavra, confirme com o Espírito, confirme no secreto. Curta esse vídeo se isso te trouxe clareza. Escreve aqui: eu não quero confundir a minha alma com a voz de Deus. Nem todo sonho vem de Deus, mas quando vem, ele muda tudo. Você já acordou de madrugada com o coração disparado e sabia que precisava orar, e então percebe que sonhou a mesma coisa que já tinha sonhado antes? Isso não é aleatório, isso é um chamado. Deus usa o ciclo da repetição para acordar seus filhos para um propósito maior. Pode ser uma intercessão, um alerta, uma missão, um envio. Quando os sonhos se tornam frequentes, quase como uma convocação noturna, é sinal de que o céu está em movimento sobre sua vida. Muitos profetas foram despertados assim. Elias ouvia a voz suave durante o sono. Samuel ouviu Deus o chamando 3 vezes até entender que era o Senhor. Pedro teve visões repetidas até compreender o plano de Deus para os gentios. Não subestime a repetição noturna. Ela é uma convocação. Escreve nos comentários: Senhor, se tu estás me chamando, eis-me aqui. E compartilha esse vídeo com alguém que está sendo acordado por Deus e ainda não percebeu. Se o mesmo sonho te acordou mais de uma vez, Deus está te chamando. Quantos sonhos você esqueceu porque achou que ia lembrar depois? Quantas direções você perdeu porque não anotou? A verdade é que Deus revela, mas espera que você valorize. Quando José teve sonhos, ele não interpretou de imediato, mas guardou no coração. Quando Daniel teve visões, ele escreveu tudo em detalhes. Até João, no Apocalipse, ouviu do próprio Senhor: escreve. Anotar sonhos não é um ritual místico, é um ato de honra. É você dizendo: Senhor, eu valorizo o que tu me mostraste. Ao registrar, você permite que o Espírito Santo te mostre conexões futuras. Um sonho que hoje parece isolado, amanhã pode ser parte de um quebra-cabeça profético. E mais, quando você escreve, você permite que o sonho fale de novo. Quantas vezes uma simples releitura de um caderno antigo te despertou para algo que só agora você está pronto para entender? Já tem um caderno de sonhos? Comenta aqui: hoje eu começo meu diário de sonhos com Deus. O que você escreve hoje pode salvar sua vida amanhã. Há sonhos que só se tornam revelações quando você ora. Não basta apenas receber, é preciso buscar entendimento. Foi o que fez Daniel. Ele recebeu visões e antes de sair falando, jejuou, orou e buscou discernimento. José só pôde interpretar o sonho de Faraó porque Deus estava com ele. A revelação é liberada para quem está em intimidade. Deus não entrega interpretações a quem vive na distração. Ele compartilha seus segredos com amigos, com íntimos, com aqueles que o procuram em espírito e em verdade. É por isso que muitos vivem confusos com o que sonham, porque não transformaram o sonho em oração. Porque não levaram ao altar aquilo que receberam no travesseiro. Hoje, Deus está te chamando para orar.
para pedir entendimento, para jejuar se necessário, porque há códigos espirituais esperando ativação, e a chave está na sua devoção. Comenta: Espírito Santo, ativa em mim o dom de discernir sonhos e visões. O céu te revelou no sonho. Agora o céu espera tua resposta em oração. Você percebe agora que os sonhos repetidos não são coincidência, são convocação, são sinais, são cartas de Deus seladas com insistência divina. Ele te ama tanto que preferiu repetir do que deixar você andar no escuro. Ele te chamou de novo e de novo, não para te assustar, mas para te despertar. Não ignore mais, não silencie o que o céu grita toda noite, não subestime os sonhos que voltam. Talvez você ache que é só um detalhe, mas pode ser uma direção que muda sua história. Se esse vídeo falou com você, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos sobre como Deus está se comunicando com a nossa geração. Deixa aqui nos comentários: Senhor, se tu estás falando comigo nos sonhos, confirma com teu espírito. O mesmo sonho voltando é o céu batendo na porta do seu espírito. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Reconhecemos que por muitas vezes ignoramos os sinais, menosprezamos os sonhos, silenciamos a Tua voz no sono. Mas hoje, Senhor, nossos olhos foram abertos e Te pedimos: ativa em nós o discernimento espiritual. Espírito Santo, revela o que está oculto. Fala conosco de forma clara, direta, sem confusão. Se o Senhor está nos chamando por meio de sonhos repetidos, confirma em nosso coração. Dá-nos sabedoria para entender e coragem para obedecer. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua vontade. Senhor, que a partir de hoje, cada vez que formos dormir, estejamos sensíveis à Tua voz. Que haja revelação, direção, libertação e que todo sonho maligno seja desfeito no nome de Jesus. Que apenas os sonhos vindos do Teu Espírito permaneçam e tudo o que for da carne ou do inimigo seja dissipado. Consagramos nossas noites a Ti, Senhor. Usa nossos sonhos para falar, corrigir, curar e guiar. Eis-nos aqui. Fala conosco enquanto dormimos e nos dá forças para responder quando acordarmos. Em nome de Jesus. Amém.